Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre o consumo e a produção de lixo aqui no nosso país, no Brasil. Bem, os objetivos da aula: compreender a relação entre o consumo e a produção de lixo, relacionar os problemas sociais e ambientais decorrentes da produção de lixo e identificar os prejuízos causados pelo lixo no meio ambiente no nosso país. Vamos refletir juntos. Já ouviu falar em política nacional de resíduos sólidos? Será que essa política é bastante antiga ou é nova? De quando surge a necessidade de criar uma política sobre o descarte adequado dos lixos no nosso país? Como é a coleta e o destino de lixo produzido no Brasil? E será que há grande desperdício de alimentos no país? Sabendo que o Brasil é um país bastante sensível, inclusive quando nós falamos de fome. O Brasil por muitos anos esteve no mapa da fome e ameaça voltar para esse triste acontecimento, voltar para esse triste mapa, uma situação onde existe uma ameaça real de pessoas voltarem a morrer por inanição no nosso país. Bem, você sabia que o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico? Mesmo que o Brasil não seja uma das grandes economias globais, ele produz muito lixo. É lógico que é importante a gente fazer um cruzamento com a questão do tamanho da população. O Brasil é a quinta maior população do mundo, mas ainda sendo a quinta, é o quarto que mais produz lixo. Aonde está o problema? Por que nós produzimos tanto lixo ainda? São 11.355.220 toneladas de plástico gerado por ano e apenas 1,28% desse plástico volta para reciclagem. Por que tão pouco volta para reciclagem? O maior problema disso está justamente na coleta. A maior parte do nosso país não faz coleta seletiva de lixo. Curitiba, inclusive, aqui no Paraná, foi a primeira grande cidade do país a ter coleta seletiva e é uma das mais avançadas nesse setor, em fazer essa divisão. E agora ficou uma pergunta: você separa o lixo na sua casa? É extremamente importante lembrar que você não precisa necessariamente morar em um lugar que tem coleta seletiva para separar o lixo. Quando tem papelão ou lixo seco, que a gente fala, você pode colocar em uma sacola separada e deixar na lixeira, que provavelmente vai ter algum catador de papel e que vai usar isso. Mas é importante não misturar com lixo orgânico, porque senão esse material perde valor e essa pessoa que vive disso não vai poder vender aquele material. Bem, de onde vem todo esse plástico? Consumo exagerado, o Brasil é um grande país e que tem, a população, querendo ou não, tem um grande poder de compra, então existe a questão do consumo exagerado no nosso país, falta de alternativas para substituir plásticos descartáveis. Na verdade, muito se fala em algumas alternativas, usar, por exemplo, a fibra de algumas plantas para substituir o plástico, mas ainda existem vários entraves políticos quanto a isso. Falta de conscientização da população, esse é um problema bem sério no país. No sul do Brasil, no sul que eu digo, principalmente no Paraná, não tanto, pois desde a década de 90 existe um incentivo e uma cultura muito forte em criar políticas públicas para conscientizar a população. Falta de políticas públicas, inclusive, que incentivam a reciclagem e o reuso. De novo, isso é algo que no Paraná é um pouco menos do que no resto do Brasil, mas no nosso país como um todo, infelizmente, ainda acontece bastante. E a ineficiência da coleta seletiva, e aí entra um problema bem sério em todo o país. Tem caminhão para coletar? Tem lugar para depositar esse lixo no país como um todo? É isso que nós vamos ver aqui. Bem, para onde vai todo esse lixo, afinal de contas? Verifique nos gráficos a quantidade de lixões em algumas regiões ainda supera a quantidade de aterros sanitários. Lembrando, o aterro sanitário é onde o lixo tem a melhor destinação. Num aterro sanitário existem dutos que separam aquele chorume do lixo e dão um melhor uso. Esse material pode inclusive virar biocombustível. Os gases também passam por dutos, são queimados ou usados para geração de eletricidade. Além disso, nos aterros sanitários existe uma separação do lixo sólido e aí é só aquele lixo orgânico que fica ali, Então o material acaba sendo revendido.
O problema é que olha no Brasil como está essa distribuição, né? Na região sul, nós temos uma grande quantidade de aterros, 80% dos lixos vão parar em aterro sanitário na região sul, 10,4% vai parar, né, em aterros controlados e 9,4% nos lixões. O aterro controlado, ele já é uma área onde acontece uma maior separação do lixo, mas ainda não necessariamente tem esses dutos para separação do chorume e dos gases. A região sudeste recentemente tem bastante aterro sanitário. Nós vemos que eles tinham muitos aterros controlados e diminuiu, porque eles conseguiram adaptar esses aterros para aterros controlados, aliás, aterros sanitários, mas ainda existe uma grande quantidade de lixão. Agora, quando nós falamos do resto do país, com centro-oeste, nordeste e norte, ainda existe uma grande quantidade de lixões no nosso país. Bem, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só em 2010 é que o Brasil vai desenvolver uma lei, né, pensando em uma melhor destinação para os resíduos sólidos. Se a gente for pensar que o Brasil é um país com mais de 500 anos de idade, que no nosso país existe um grande desenvolvimento industrial nos últimos 100 anos, só nos últimos 12 anos, né, é que existe uma preocupação real de fazer uma lei para destinar corretamente o lixo, de modo geral, no país. Lembrando, aqui no estado do Paraná isso já é um pouco mais antigo, né? Lá na década de 1990, no Paraná já existiam algumas leis estaduais, e quando nós falamos de Curitiba, municipais também, quanto à separação e o destino correto do lixo. Bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei é a Lei 12.305 de 2010, que organiza de forma com que o país lida o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. É só a partir de 2010 que existe uma cobrança nacional em cima das indústrias para que elas reaproveitem o material que antes era descartado. Bem, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nós temos a logística reserva. Ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos, ou a outra destinação final ambientalmente adequada. Então nós temos aqui, né, o ciclo da reserva, né? Nós temos lá os fornecedores que levam material para os fabricantes, aos atacadistas, chega ao consumidor, é separado os resíduos, existe a coleta seletiva, cooperativas de catadores levam esse material de novo a uma indústria de reciclagem que acaba gerando nova matéria-prima que volta aos fornecedores, fabricantes e assim por diante, gerando um ciclo, tentando cada vez mais diminuir o problema do lixo, dos lixões. Os aterros sanitários, por melhor que eles sejam, eles são limitadíssimos, né? Se nós falarmos daqui do Paraná, 399 municípios. É muito caro manter um aterro sanitário ou fazer um aterro sanitário. Sendo assim, boa parte dos municípios do nosso estado não conseguem ter aterro sanitário e acabam usando aterro sanitário do município vizinho. Por conta disso, eles acabam enchendo sua capacidade em um intervalo pequeno de tempo. E é justamente aí que surge a necessidade da conscientização e da reciclagem desse material. Exemplo de logística de reserva. Os pneus são capazes de produzir energia por meio de coprocessamento. Também podem ser triturados para o uso de pavimentação em vias com o chamado asfalto borracha. Óleos automotivos passam pelo sistema de refino e são transformados em óleo novo, né? Com a logística reserva, a diminuição ou diminuiremos alguns problemas ambientais, como esse daqui da foto, onde tem um depósito de um monte de pneu que, se não for reaproveitado, vai ficar ali por centenas de anos, talvez até mesmo milhares de anos. Vamos para uma primeira atividade. Conforme que estudamos até aqui, responda qual é a logística reserva, e agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? A logística reserva é um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para o reaproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos, ou a outra destinação final ambientalmente adequada. Bem, falando agora sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como ela se dá. Ela estabelece a eliminação dos lixões por todo o país e também a implantação de sistemas de reciclagem, reuso, compostagem, tratamento de resíduos e coleta seletiva em todos os municípios brasileiros. Mas como vimos nos slides anteriores, ainda temos muito o que fazer para que essa política se efetive de fato. Vale lembrar que muitos municípios podem começar trabalhando justamente a questão da compostagem. Não precisa ter todo um sistema adequado para isso, mas se você na sua casa separar o lixo orgânico numa lixeirinha menor, se tem terreno na sua casa, inclusive, você mesmo pode reaproveitar, fazer uma compostagem na sua casa e utilizar isso para fazer uma horta, inclusive. Bem, você sabe a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário? O lixão, os resíduos são depositados a céu aberto, sem tratamento. Então, basicamente, o lixão é um lugar onde a pessoa onde os caminhões da prefeitura levam o lixo. Aquele lixo fica ali, com tudo misturado, material orgânico, inorgânico, lixo hospitalar. As pessoas que vivem do lixão podem ter contato com esse material, podem adoecer. Imagine no caso de lixo hospitalar, seringas de pessoas com as mais variadas doenças. Às vezes vai lá uma pessoa no lixão, acaba se acidentando e acaba contraindo uma doença. Ou ainda, foi um lixão que nós tivemos o nosso acidente radioativo no Brasil, lá em Goiânia, quando pessoas encontraram um elemento radioativo, levaram para casa porque brilhava, enfim, um monte de gente acabou adoecendo e até mesmo perdendo a vida por conta disso. Bem, o aterro controlado, nele não existe a preparação do solo, então não existe toda a questão de fazer ali embaixo uma compactação do solo, o uso de lonas ou de dutos, mas querendo ou não, no aterro controlado já existe a separação do lixo. Infelizmente, os aterros controlados eles ainda poluem o lençol freático, Eles ainda geram poluição nas áreas de manancial. E por fim, o aterro sanitário, ele tem já uma completa separação de lixo, Então nele você tem uma área destinada a lixo hospitalar, uma área destinada a material reciclável, uma área destinada ao lixo ao material orgânico, na verdade, e que pode produzir chorume ou até mesmo liberação de gases. Os aterros precisam de controle e manutenção e mesmo depois de desativados continuam produzindo gases e chorumes. Quando você tem um aterro sanitário desativado, são colocados dutos nele e nesse duto tem uma chama permanente, onde fica tendo a liberação de gás. E se isso não é feito, inclusive, esse gás pode explodir dentro do aterro e aí gera um problema bem grande. A coleta de lixo no Brasil, Cada brasileiro produz, em média, 1,1 kg de lixo por dia. Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletadas por dia. 50% dos resíduos sólidos são descartados em quase 3 mil lixões, que é um problema bem sério. E apenas 12% de todo esse material é reciclado de fato. Bem, sobre o desperdício de alimentos no Brasil, o Brasil é um país que desperdiça muito alimento, infelizmente, principalmente próximo aos grandes centros urbanos. Se você mora em uma grande cidade, como por exemplo em Curitiba, fica o convite, vá conhecer o Ceasa da cidade, lá você vai ver como é destinado o material e infelizmente quanto material é jogado fora por dia. No Brasil são desperdiçados 23,6 milhões de toneladas de alimentos por ano, o que representa mais de 40 quilos por pessoa por ano. Entre esses alimentos mais descartados estão o arroz, a carne bovina, o feijão e o frango. É importante pensar que tanta comida podia estar na mesa das pessoas, E aí existem motivos pelo qual elas são descartadas, mas podia sim ser reaproveitado. Sobre o desperdício de alimento ainda, apenas 63,3% dos brasileiros têm alimentação adequada o suficiente. Então isso significa que uma grande parcela da nossa população
vive hoje a insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando eu não tenho a garantia de que eu vou fazer as 3 refeições diárias. Vamos para mais uma atividade. O Brasil é um grande produtor agrícola, mas é correto afirmar que existe uma boa distribuição de alimentos no país? Agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta? Não, pois apenas 63,3% dos brasileiros têm alimentação adequada e suficiente. E a insegurança alimentar atinge cerca de 10,3 milhões de brasileiros, e as crianças são as mais afetadas. É isso. Nessa aula nós estudamos a produção e o consumo de lixo no Brasil, na verdade a produção e o consumo, né? Não o consumo do lixo necessariamente, e também a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também discutimos sobre o desperdício de alimentos no país. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.